Um abraço especial para você sintonizado mais uma vez conosco na TV A Semana, aqui no Semana Esportes. E hoje, quarta-feira, a gente está chegando com muitos assuntos voltados, claro, para a área de esportes, especificamente para o futebol, que é o que movimenta aí o cenário esportivo. Temos os resultados da rodada de terça-feira, ou pelo menos do início da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Temos aí alguns jogos também da Copa Sul-Americana, que teve o seu início ontem, né? Com o São Paulo entrando em campo, o Tricolor Paulista entrando em campo e vencendo por 1-0. Você vai ter os detalhes dessa partida e os demais jogos que complementam a rodada também da Sul-Americana hoje aqui no nosso programa, além, claro, da rodada da Copa do Brasil desta quarta-feira, que é aí o carro-chefe do nosso futebol desse meio de semana, né? Tem Cruzeiro em campo, tem o Galo em campo também, tem Flamengo, tem Santos, tem, enfim, todo mundo se movimentando aí nessa fase aguda, nas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos falar também, meu amigo Jorginho, meu amigo André, que já estão aqui devidamente posicionados para participarem conosco do programa, da punição a Patrícia Moreira, aquela jovem que destratou, que ofendeu o goleiro Aranha naquele jogo Santos e Grêmio, sabe? A gente tem informações sobre a punição que ela sofreu em virtude daquele acontecimento. E tem uma situação vivida no Corinthians que é a seguinte, ó, o Mano Menezes, técnico do Corinthians, já está na corda bamba. Há um clima interno lá muito desfavorável e o Mano está balançando, pode cair a qualquer momento, né? Pode ser perdendo para o Galo aí nessa rodada de meio de semana. Em jogo válido pela Copa do Brasil, o Mano já perca o emprego. Lá dentro do Corinthians tem gente que está a favor da permanência e tem pessoas na direção que estão contra. Vamos falar sobre isso aqui. No noticiário do Cruzeiro, o Gilvan de Pinho Tavares, que é o candidato único à presidência da Raposa, vai seguir à frente do time, ou do clube, até 2017. Você vai saber tudo sobre isso aqui no nosso programa. Tem também o Cruzeiro se preparando para enfrentar o ABC pela Copa do Brasil e algumas informações sobre o retrospecto celeste na competição. O Cruzeiro que é tetracampeão da Copa do Brasil e o noticiário do Galo, né? Após as vitórias contra São Paulo e Palmeiras em disputas de campeonatos nacionais, né? O Atlético encara agora o seu maior algoz entre os paulistas, que é o Corinthians. E o Galo está preparando para tentar também obter um êxito, né? Obter uma vitória contra o Corinthians e, com isso, melhorar o seu retrospecto contra o Timão. E temos também aqui informações para fechar esse balanço de todos os assuntos serão destacados na abertura do programa. Os ingressos para o jogo do Atlético com o Corinthians no Mineirão, que será o jogo de volta, né, no dia 15 de outubro, já estão sendo comercializados. E o preço estabelecido pelo nosso nobre presidente do Clube Atlético Mineiro, o Alexandre Calil, é de R$100. Há quem diga que o valor está um pouco salgado. Meu amigo Jorginho, meu amigo André, mais uma vez conosco aqui, como eu já disse, né? Muitos assuntos hoje. O programa está, como sempre, muito quente, né? Para a gente noticiar e estar informando os nossos telespectadores e, claro, debatendo sobre essas questões. Jorginho, um abraço, bom dia. Um abração, Léo, né? Um abraço a todos, né? Mais uma quarta-feira, né? Linda e maravilhosa, ameaçou aquela chuva, né? Em Caratinga, né? Essa madrugada de terça para quarta-feira, mas não foi aquela chuva que esperávamos. Mas o povo brasileiro está torcendo muito para você, chuva. Que venha chuva na quarta, na quinta e na sexta. E mais logo uma chuva de futebol pelo Brasil. E vamos lá, né, meu grande amigo André? Com certeza, aí, uma quarta-feira aí totalmente aí. De noite chuva, de manhã ensolarada aí, né? Esse sol lindo, com esse céu azul maravilhoso, recheado, conforme falaram, de grandes jogos hoje pela Copa do Brasil. Vamos que vamos. Muito bem, a quarta-feira repleta aí de grandes jogos, mas você sabe que no Brasil a bola não para de rolar, né? A bola rola o tempo todo, futebol não acaba mais, né? Terça, quarta, quinta, sábado, domingo, haja fôlego para acompanhar tanta bola rolando, né? Mas então nós tivemos aí na terça-feira alguns jogos válidos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Eu pedi ao meu amigo Rafael para colocar na tela aí os resultados desses 4 jogos que foram realizados nesta terça-feira à noite pela segunda divisão do Brasileirão. A Portuguesa foi ao Estádio Castelão, lá no Maranhão, e empatou em 0-0 com o Sampaio Correia. Nós tivemos também, lá no Romeirão, né, o jogo entre o Icasa e o Luverdense. O Icasa venceu o Luverdense por 1-0. Vila Nova 1, Ceará 5. E o Vila Nova jogou em casa, hein, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e foi goleado. Uma vitória acachapante, uma goleada sonora aí da equipe do Ceará, da boa equipe do Ceará, para cima do Vila Nova de Goiás por 5-1. E tivemos, fechando aí essa rodada da segunda divisão, Ponte Preta 2,
Paraná 2, lá no Moisés Lucarelli, jogo realizado ontem às 20h30 em Campinas. Vamos fazer o seguinte então, Rafael, vamos ver os gols desse jogo da Ponte Preta com o Paraná, e a Ponte Preta com esse empate acabou, pelo menos momentaneamente, alcançando a liderança da Série B. Bom, o Paraná abriu o placar com o Arthur aos 39 minutos do segundo tempo. O Arthur então marcou o primeiro gol da partida a favor da equipe paranaense, 1-0, e o Paraná ampliou o marcador ainda no primeiro tempo, só que aos 41 minutos, portanto, pouco depois de ter aberto o marcador, o Paraná ampliou com o Jean. Jean marcou o segundo gol do Paraná, 2-0 na primeira etapa para os paranaenses, contra a Ponte Preta, repito, jogando no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e a Ponte acabou reagindo na segunda etapa. O Alexandro, de pênalti, marcou o primeiro gol da Ponte, né, no segundo tempo, aos 13 minutos da segunda etapa. A Macaca diminuiu o marcador, então, 2-1. E no finalzinho, meus amigos André e Jorginho, a Ponte chegou em empate com o Alexandre também. O Alexandre marcou o primeiro e marcou o segundo gol aos 44 minutos da segunda etapa. Final de partida, 2 para a Ponte Preta, 2 também para o Paraná. A Ponte, com isso, mantém, então, a ponta da tabela de classificação, ou seja, a primeira colocação, até Avaí e o JEC. Lembra do JEC? Joinville Esporte Clube, que é o JEC, e Avaí entraram em campo. A Ponte segue, então, na liderança da Série B do Brasileirão. Ponte 50 pontos, primeira colocada. Em segundo, o Avaí com 49. Em terceiro, o Joinville com 47. Em quarto, o Vasco da Gama, meu amigo Ronaldo da Sapataria, também com 47. No Z4, né, que é a zona de rebaixamento da Série B, o América de Natal tem 26, está na 17ª colocação. A Portuguesa, que somou apenas um ponto na rodada, como eu já disse, empatando em 0-0 com o Sampaio Correia, foi a 21 pontos e está na 18ª colocação. 19º, o Vila Nova com 20, que foi goleado, como nós dissemos, por 5-1 para o Ceará, jogando em casa. E o último, nosso Ameriquinha, com 19, que perdeu 21 pontos, o Tapetão em luta para conseguir recuperar essa pontuação. Portanto, o raio-x completo da Série B, que tem os demais jogos na sexta-feira, que irão aí compor, né, que irão fechar essa 27ª rodada da competição. Jorginho. A Série B, né, já também dando aí uma dica, né, do que pode acontecer. Eu vi esse jogo da Ponte Preta e é interessante, rapaz, como não existe a tal de justiça no futebol. Ponte Preta entrou em campo lotado, a torcida em cima, incentivando o time. E o time jogou, Léo, os 90 minutos em cima do Paraná, não conseguia marcar. E no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, o Paraná foi lá, deu uma saída, foi lá e guardou 1, guardou 2. Veio para o segundo tempo, para a Ponte Preta arrancar o empate. Foi um Deus nos acuda, muita correria, muita garra, muita vontade. O volume de jogo da Ponte Preta era para ter feito uns 4-5 gols, quer dizer, e teve que amargar um 2-2 em Campinas, num Paraná que o Ricardinho, né, aquele Ricardinho que jogou no Corinthians, passou pelos clubes do futebol brasileiro todo, cabecinha já branquinha, né? Aquele Ricardinho foi polêmico, isso. Criador de casa, né? Mas conseguiu montar um time para jogar contra o adversário que estava jogando ontem. Conseguiu neutralizar as jogadas importantes. Ele tem as manhas, ele entende muito de futebol, né? Justamente. E ele conseguiu neutralizar esse poder ofensivo da Ponte. Conseguiu, né, um empate que não resolveu o problema do Paraná, mas atrasou o lado da Ponte, que assumiu, né, a liderança momentaneamente, mas as equipes que vão jogar na próxima sexta-feira agora têm todas as condições de ultrapassar a Ponte e a Ponte ficar aí no 3º ou 4º lugar. Muito bem, rapidinho, André, para a gente falar também da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Na verdade, a Ponte já estava líder antes dessa rodada de ontem, ela manteve como líder ainda, dependendo agora, lógico, da rodada de sexta-feira. E meu destaque de ontem, da terça-feira, foi a vitória do Ceará, que se restabeleceu na Série B, porque depois da derrota com o Brasil, ele deu uma caída, voltou a jogar bola de novo, como já vinha jogando, e ameaçando aí, com muito critério, o Vasco, que é o 4º colocado. Voltou para o campeonato de novo, né, o Ceará. Exatamente. Né? Eu vi o primeiro tempo também, um grande jogo, o Magno Alves desequilibrando, jogando muito, fazendo a diferença, né? Mas o Ceará voltou para o campeonato novamente. Ameaçando o Vasco, que está em 4º colocado. Justamente. Muito bem, e a bola segue rolando dessa quarta-feira, que é um dia nobre aí do nosso futebol, né, do futebol como um todo,
E hoje nós temos jogos válidos também pela Copa Sul-Americana, né? Que tem muito clube brasileiro que tem ela como pedra no sapato, né? Como percalço, mas para muitos outros aí que foram eliminados da Copa do Brasil, que é o caso de São Paulo, acaba sendo alternativa. Hoje nós temos, às 19h30, no estádio da Fonte Nova, Bahia e Universidade César Valejo. Alguns times que a gente nunca ouviu falar também fazem parte aí dessa Copa Sul-Americana. O Vitória da Bahia enfrenta o Nacional de Medellín, né, lá na Colômbia, e o Emelec pega o Goiás lá no Jorge Campbell. Esse nome é interessante, né? Lá no campo do Emelec. E tivemos a abertura da rodada ainda na terça-feira, ontem à noite. O São Paulo, no estado do Morumbi, às 8h30 da noite, enfrentou o Huachipato, do Chile, e venceu por 1-0. Vamos colocar na tela aí o gol. Michel Bastos foi quem marcou esse gol do São Paulo. São Paulo 1, Huachipato 0. Repito, jogo válido pela Copa Sul-Americana. Né? O Michel Bastos limpou de fora da área e chutou de média distância, marcando o gol que resultou na vitória tricolor sobre o Huachipato. O Luiz Fabiano, fabuloso, né? Foi expulso no primeiro tempo, mais uma vez, jogador problemático como ele só, mas o tricolor conseguiu vencer, 1 para o São Paulo na partida de ida, 0 para o Huachipato nesse jogo de ontem, que abriu aí a programação dos jogos de meio de semana da Copa Sul-Americana. André. O São Paulo quase achou o pato, né? Porque acha pato, achou o pato, né? Mas na verdade é o seguinte, o que é o futebol, né, gente? Muricy Ramalho falou, criticou tanto a Sul-Americana, que é uma competição que não tinha valor, que só ia atrapalhar o calendário do futebol brasileiro. Verdade. Falando sobre isso aqui, né? Agora que a gente está praticamente fora da disputa do Campeonato Brasileiro, está fora da Copa do Brasil, está dando valor à Copa Sul-Americana, que para os brasileiros começou ontem, mas já vinha começado aí para Chipapo, para Gansapapo, toquei para umas 2 semanas atrás aí. Universidade César Valejo vai pegar o Bahia na Fonte Nova, 19h30. Você conhece esse time, Jorginho? Olha, na verdade eu não conheço, mas também... Já ouviu falar? Não, nunca vi Nem falar. eu. Mas a verdade é que lá eles também devem estar fazendo a mesma coisa, porque está aparecendo lá Bahia, já apareceu Ponte Preta, Goiás. Já apareceu Goiás. Então, na verdade, para eles lá também, a coisa é mais ou menos desse jeito. Ao nível dessa Copa Sul-Americana. Eu continuo com o Muricy, né? Continuo com o Muricy. A Sul-Americana devia de ser retirada fora desse calendário do futebol brasileiro. O Brasil sair dessa Sul-Americana, não sei se é obrigado, mas deveria sair porque ela é só para mesmo tumultuar mais o calendário do futebol brasileiro. Ela parece a Série B da Libertadores, né? Justamente. Agora, o fato da noite, né, foi o Luiz Fabiano, né? De novo. Que teve a oportunidade de entrar em campo como titular, foi expulso desnecessariamente no primeiro tempo por um ato de indisciplina que um jogador profissional não pode cometer, e quando saiu, né, ouviu aquele hino que eu acho que ele nunca ouviu no São Paulo, ouviu pela primeira vez. Não. Aquele hino bonito de burro, burro, burro. Lembrei, foi do Levi. O Levi tem marca registrada disso aí, hein? Porque esse título é do Levi Cooper, né? Essa marca pertence ao Levi. Ele foi expulso e nem achou a Chipapo lá no jogo ontem. Muito bem. Vamos fazer um intervalo. Na sequência aí nós vamos destacar então a rodada de hoje da Copa do Brasil, que vai ser muito quente, né? Com 4 jogos válidos pelas quartas de final da competição. Vamos falar também da punição sofrida pela Patrícia Moreira, aquela jovem que ofendeu o goleiro Aranha no confronto entre Grêmio e Santos, também pela Copa do Brasil, há algumas semanas. E do Mano Menezes, né? Um Mano que não consegue falar para ninguém aquilo que ele entende como futebol, não consegue passar para ninguém aquilo que ele entende de futebol. Foi a desculpa que ele usou quando deixou o Flamengo, né? No Corinthians não consegue também. Acho que o problema não são os clubes, o problema é ele, né? Eu tenho dito aqui que é raro humano, mas a gente vai falar na sequência sobre esses assuntos e outros assuntos que são destaque no cenário esportivo, já depois do intervalo, aqui no Semana Esportes.